Segundo jogo do Internacional no Campeonato Gaúcho, estreia vencendo a Avenida por 1-0, Cudê rodando o grupo e hoje encarando o São Luís lá em Juí. O que vale o jogo da noite para o Inter, senhor Alexandre Ernest? É que é interessante a gente avaliar que o próprio Cudê deixou claro na última entrevista coletiva que até a sexta rodada o Internacional vai trocar jogadores nos 11 iniciais. O Internacional vai focar na parte física. Tanto que Ener Valencia fica em Porto Alegre. E aqui um destaque para o torcedor colorado que está nos assistindo. O Inter entende que as temporadas passadas do Ener Valencia podem refletir agora. E por isso essa carga de trabalho extra na questão física. Principalmente porque agora no meio do ano vai ter Copa América. Então ele vai ter toda a temporada do Inter, mais ainda a temporada de viagens e até uma diferenciação, né, de trabalhos físicos. Da seleção equatoriana é uma coisa, no Inter é outra, a intensidade do time do Cudê e tudo mais. Eu acho que a gente tem que pensar numa questão, para mim, que é primordial. Esse contato do Inter com a torcida. O destaque que o Lucas faz ali, dos jogadores receberem os torcedores para tirar foto, dar autógrafo e tudo mais, é essencial, porque o Inter, no interior, consegue fazer aquilo que está fazendo, por exemplo, nas redes sociais, com trabalhos, inclusive, de associação, né? A torcida fazendo aquela questão, aquela mobilização espontânea para associações, está chegando mais próximo do seu torcedor aqui em Porto Alegre. Faz isso também fora de casa. O que vale o jogo? Respondendo à tua pergunta. Poder ou conseguir mais 3 pontos e, cada vez mais longe do principal rival, que seria o Grêmio. Isso é óbvio, né? Para mim é tão cristalino que o Grêmio hoje, sendo 3 pontos atrás do Internacional, de repente, dependendo do que acontece na Arena hoje, mais uma vitória no 19 de outubro, a gente já começa a definir algumas melancias dentro, né, da classificação geral e até mesmo depois na semifinal, quartas de final e tudo mais para decidir em casa no Beira-Rio. Sem dúvida. Bom, tem alguns pontos importantes no Campeonato Gaúcho, senhor Diogo Rossi, que a gente precisa sempre reforçar. Esse ponto trazido pelo Ernest é um dos tantos pontos fundamentais do nosso gauchão, né? Que é o momento em que a dupla Grenal se aproxima do seu público no interior, né? Então, quando o Internacional e o Grêmio vão ao interior, eles conseguem aquele contato mais próximo com o torcedor que por vezes não vem a Porto Alegre, né? Não consegue vir a todos os jogos na Arena ou no Beira-Rio. Então é um carinho que esse torcedor merece receber. E gosto quando vejo imagens dos jogadores saindo do ônibus e não indo direto para o hotel, direto para os seus quartos, né? Sai do ônibus, vai lá, faz um agrado no torcedor, faz uma selfie com o torcedor, faz um carinho com o torcedor, cumprimenta o torcedor, porque isso é fundamental para o interior. Além da questão de fidelizar o sócio, né, que paga a mensalidade e nem sempre vem para os jogos, mas paga a mensalidade por ser colorado, né? E ele quer colaborar, quer fazer parte, quer ter a lógica do pertencimento, isso é fundamental. Nem sempre, vou pegar o exemplo do Valência, nem sempre os titulares estarão presentes, né? Com certeza, muitos torcedores que moram em Ijuí e na região gostariam de ver o Valência, mas nem sempre isso será possível. E aí entra um ponto que o torcedor, por vezes, vai ter que se dar conta, vai ter que entender e vai ter que diminuir um pouco o tom na crítica. Por vezes, a dupla Grenal vai para o interior com time descaracterizado, com time reserva, e as estrelas não estarão presentes. Mas aí é preciso entender o contexto. E aí eu te pergunto, Diogo Rossi, culturalmente falando, hoje estamos mais preparados para entender que início de temporada nem sempre os titulares vão jogar todas as partidas, ou ainda assim é possível que Cudê e Renato ali na frente sejam criticados por justamente rodar o grupo, senhor Diogo Rossi? Não é só entender, né, Gamba? É aceitar também, né? A gente tem que aceitar o fato de que a temporada ela não vai acabar na próxima semana. Se ela fosse acabar na próxima semana, era óbvio que o Cudê ia levar o Valência e fosse lá mais quem? Até o Borré eles vão trazer de avião para jogar, eu tenho certeza. Dúvida. Mas é que não tem como, a temporada não acaba agora. Então tem que fazer essa rotatividade de atletas, rodar e testar e ter oportunidade para todos os jogadores. A única coisa que eu não entendi ali que o Ernest falou antes, aí talvez é porque eu tenho dificuldades cognitivas, como diz o Ribeiro,
Como é que é essa coisa de cobrar temporadas passadas do Valência? Porque... É pela idade, é isso? Como ele jogou muito antes, agora ele não aguenta? Porque, muito pelo contrário. Não é uma crítica, eu não entendi mesmo. Porque o Valência engatou a temporada no Fenerbahçe, mais Copa do Mundo, continuação no Fenerbahçe, aí eliminatórias, Inter, ele não parou. Ele ficou quase 2 anos jogando ininterruptamente. E essa questão de não descansar pode afetar o 2024. Mas é que ele teve férias, né? Não, tudo bem. Agora, teve férias. Claro, teve férias. Tanto que se tu for lembrar... É que a principal característica do Valência é justamente a parte física, né? Na minha visão. Ele é um cara de muita força, é evidente. É um cara extremamente... Tem que cuidar isso, né? Mas tem que cuidar, exatamente, porque ele já... Mas o planejamento é dosar o aproveitamento dele? Não. Muito pelo contrário. Ele, neste início, ele ganharia uma carga especial de trabalhos físicos, justamente porque ele é um cara bem fisicamente. E aí ele não sentiria... lá na frente, numa Copa América, por exemplo, todo esse desgaste que ele já passou. Entende? Dá uma base para ele. É uma base, uma base física. Ele vem de muito tempo sem férias, sem parar. Então o fato de ter tido muitas férias é preciso cuidar para controlar. Não, ele precisou do descanso. Ele precisou do descanso das férias. O descanso é necessário para todos. E a questão de voltar. Ele é um cara, como tu disse, bem de bom físico. Ele é um cara de velocidade, de arranque, de força. Ele vai precisar disso ao longo da temporada. Então tem vários trabalhos que ele não conseguiu fazer ao longo desses 2 anos, porque jogava, e tinha que jogar, descansar. Então agora ele vai ganhar novamente essa carga que ele perdeu.